Olha, membros da Organização Mundial de Esquerda, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: o nosso comitê jurídico hoje, da OBOP, Organização Mundial de Esquerda, na qual o comandante está liderando pessoas, eu vou pensar como Lula, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Por quantas vezes Lula foi impedido de lutar? Por quantas vezes o nosso Lula esteve comprometido com a sua militância sindicalizada e proibido de falar? O que cada um de vocês hoje deve fazer é olhar para dentro de si, acreditar em si primeiro, para depois as pessoas acreditarem em vocês. Se vocês não pensarem assim, se vocês não mudarem suas mentes, vocês jamais conseguirão convencer pessoas a te seguirem. A partir do momento em que você confiar em que você fala, em que você tiver apenas certeza que tem embasamento, fundamentalização, judicialização de tudo que você fala, e de preferência, referências. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se nós não começarmos a nossa luta agora, certo? Que ela agora começou há exato 4 dias. 4 dias. O comandante tem um prazo até o dia 26 do 11. Se esses políticos não ouvirem nossas vozes, porque o comandante não está aqui falando como um disco furado, não. O que eu tenho para passar para vocês é que o Brasil corre o mesmo risco dos Estados Unidos com a combinação de salários estagnados. Nós corremos um sério risco de termos a nossa dívida pública aumentada, porque nossas receitas irão diminuir. Eu quero pedir desculpa a vocês porque ao entregar essa notícia, mas é hora de se preocupar com o próximo colapso americano. O que eu quero dizer a vocês, se nós não fizermos alguma coisa agora para barrarmos esse processo neoliberal, capitalista, que está sendo implantado desde 2016. O comandante anda muito preocupado, porque ele tem recebido informações diretamente dos Estados Unidos, de alguns senadores e alguns deputados americanos, e de alguns mestres políticos, como Paul Wright, Robert Wright. A combinação de salários estagnados com a maioria dos ganhos econômicos indo para o topo está mais uma vez colocando em risco a economia americana. E aqui no Brasil, os únicos salários que estão indo para o topo são de juízes, políticos. O que nós devemos observar é que nós temos ação popular, nós podemos barrar isso. Porque a maioria dos americanos ainda vive à sombra da grande recessão que começou em dezembro de 2007 e terminou oficialmente em junho de 2009. Mais empregos? Com certeza. Mas eles não viram nenhum aumento em seus salários, ajustado pela inflação. Se vocês pararem para analisar, o país está entrando no mesmo buraco. Nos Estados Unidos, muitos estão em pior situação devido aos crescentes custos de moradia, saúde e educação. Hoje estamos sabendo que a classe estudantil americana, cada estudante, está devendo em média R$500 mil para as faculdades privadas. Os senadores e alguns deputados republicanos, eles querem tomar residências de pais e avós desses alunos, para garantir a dívida estudantil. A questão imobiliária também está virando
uma crise? Porque o que eu pude observar é que o valor de quaisquer ativos que os americanos possuem é menor do que em 2007, o que sugere que estamos vendo a inclinação para o mesmo tipo de acidente que sofreram na época e possivelmente até em 1929 com a queda da Bolsa de Valores. Foi uma das piores crises americanas. O que os americanos estão tentando fazer é limpar os escombros financeiros daqueles dois acidentes anteriores. E o que você ainda, brasileiro, não percebeu é que verás que ambos seguiram ampliando os desequilíbrios entre a capacidade de compra da maioria das pessoas e o que eles, como trabalhadores americanos, poderiam produzir. Cada um desses desequilíbrios finalmente derrubou a economia. O mesmo desequilíbrio vem crescendo novamente. 1% mais rico dos americanos agora leva para casa cerca de 20% de renda total e possui mais de 40% da riqueza do país. O problema americano subjacente não é que os americanos sejam vividos além de suas possibilidades. É que seus meios não estão acompanhando a economia em crescimento. A maioria dos ganhos foi para o topo, mas os ricos gastam apenas uma pequena fração do que ganham. A economia depende dos gastos das famílias, do meio e da classe trabalhadora. No primeiro trimestre desse ano, a dívida das famílias estava em alta, de 13,2 trilhões de dólares. Quase 80% dos americanos estão vivendo agora salário a salário. Foi semelhante aos anos que antecedem ao crash de 2017. Será que vocês têm noção do que pode acontecer com o país assim que Jair Messias Bolsonaro assumir? Vocês estão percebendo o grande tranco que o país está sofrendo? Será que vocês têm noção do que está acontecendo nos Estados Unidos? A mídia não mostra. Essas informações são direto do Congresso americano, são direto das faculdades americanas, de professores da política pública. Eu só vou dizer um detalhe para vocês. Entre 1983 e 2007, a dívida das famílias subiu, enquanto a maioria dos ganhos econômicos foi para o topo. Como é que se explica isso? Se a maioria das famílias tivesse levado para casa uma parcela maior, eles não precisariam se endividar tanto. Da mesma forma, entre 1913 e 1928, a relação entre a dívida pessoal e a economia nacional total quase dobrou após o crash de 1929. O governo inventou novas maneiras de aumentar os salários, previdência social, seguro-desemprego, pagamento de horas extras, salário mínimo, a exigência de que os empreendedores negociassem com os sindicatos e, finalmente, um programa de emprego completo chamado Segunda Guerra Mundial. Vocês estão entendendo? Se os Estados Unidos não fizer uma terceira guerra mundial, eles não vão conseguir sair dessa crise. E não será no Brasil, não. Porque os senhores políticos desse país devem se atentar a esse detalhe. Porque as informações que o comandante está passando não são meras palavras, mas sim um estudo de políticos americanos. O que eu quero que os senhores entendam, que o povo brasileiro não vão se calar. O comandante está aqui e nós iremos trabalhar. E vocês, senhores políticos, abram seus olhos, porque os senhores serão os primeiros prejudicados se a economia do país realmente não andar. Uma vez que vocês estão se espelhando na economia americana. Eu peço a todos vocês do Comitê Jurídico da OBOP que unam forças, busquem apoio, procurem advogados, políticos que queiram abraçar nossa causa, porque não deixaremos o neoliberal capitalismo se implantar nesse país. Saudações a todos. Comandante da OBOP, Organização Mundial de Esquerda. A luta continua.